Com toda certeza, jogar um game de terror sozinho é relativamente tedioso, pelo menos alguns, mas se juntar a galera no multiplayer, a diversão é garantida. E pensando nisso, vamos conferir os 12 melhores jogos de terror para jogar com os amigos no celular, Android e iOS. Para começar nossa lista aqui de terror, temos aqui o Robrown. Nesse jogo de tiro em terceira pessoa, seu único objetivo é derrotar todos os jogadores da partida, mas é claro, isso não vai ser uma tarefa tão simples. Primeiramente, tem muitos personagens para se usar, cada um com seu estilo único, e também poderá usar um determinado monstro. Existem muitos, como a freira, Sr. Meat, o vendedor de sorvete, e cada um tem diferentes customizações para se usar. E você e outros jogadores caem em um determinado mapa. Existem diferentes mapas, em alguns casos, mapas caracterizados para cada monstro, e a sua tarefa é percorrer pelo mapa e juntar itens como diferentes armas. Você pode encontrar alguns baús onde terá itens como kit médico e pedaços de pedras do caos. Se você pegar 4, você pode se transformar no monstro que você escolheu. Tem um tempo para você acabar com os outros jogadores enquanto estiver como monstro, e os outros, é claro, terão que se esconder ou fugir nesse tempo, ou tentar a sorte em brigar. Ao final das partidas é aberto um portal e quem passar por ele ganha. Já pensou em ganhar uma graninha de volta em qualquer compra que você fizer? Com a Cuponomia isso é possível. Ela conta com mais de 2.000 lojas que disponibilizam cashbacks e milhões de cupons. E para usar é simples, basta adicionar a extensão no seu navegador e fazer as suas compras. A Cuponomia vai te notificar sobre cashbacks e cupons. E se você fizer o cadastro com a minha indicação na descrição, você já sai ganhando R$5 na hora. E se caso você juntar R$20, pode usar como quiser. Então já garante sempre seu cashback com a Cuponomia. Continuando, temos aqui o Ayer Horror, um jogo em primeira pessoa onde você pode cooperar com um jogador ou então jogar um contra o outro. Nesse game, os jogadores controlam um personagem que resolve entrar em um prédio à noite para pegar saquinhos de dinheiro. São 20 saquinhos, onde estão espalhados pelo prédio todo. Muitos estão em locais fáceis, mas outros você terá que resolver alguns enigmas para conseguir pegar. Esse prédio não tem seguranças. O único que está lá é um fantasma que vai te perseguir o jogo todo. Existem diferentes fantasmas que os jogadores podem jogar. Sempre quando você ouve sons estranhos ou barulhos, é hora de fugir, pois o bichão tá vindo. Alguns olhos que você coleta em alguns locais revelam onde o fantasma está vagando. Isso é bem útil às vezes. Ayer Horror é um jogo relativamente fácil de jogar, dá até um certo medinho. Vamos continuar aqui com o Kaminaga Shinjima. Esse é um jogo em terceira pessoa onde você vai jogar com até 4 outros jogadores. Um vai ser um monstro e outros 3 vão ser os seus companheiros. E é o seguinte, cada jogador vai assumir o papel de um personagem que tem suas próprias características, pontos fortes e pontos fracos. E essas personagens ficam presas em um mapa bastante tenebroso e misterioso. E a missão dos sobreviventes é desativar máquinas que bloqueiam a passagem para fugir. Enquanto correm para fazer esse objetivo, alguns outros animais ficam pelo mapa e vão atacar. Para ajudar, existem armas e outros itens para derrotar esses bichos. E o jogador que controla o monstro pode assumir a forma de qualquer animal da ilha, ou então assumir a forma de um dos jogadores. Ele também tem poderes como telecinese, podendo mover pedras, árvores e etc. E pode até usar o pesadelo de cada personagem contra eles mesmos. Então os jogadores devem saber muito bem dominar o seu personagem, gerenciar os seus itens e trabalhar em equipe. O próximo jogo aqui é o Paranormal, mais um jogo de terror em primeira pessoa onde você vai jogar com até 4 jogadores aleatórios ou então seus amigos. Vocês estarão em um escritório onde as luzes vão se apagar e os jogadores devem encontrar uma forma de escapar desse lugar, e logo atrás deles vai ter um fantasma que vai persegui-los até o fim e impedir isso. Irão ter que percorrer o escritório todo em busca de juntar itens e informações para resolver quebra-cabeças pelo mapa, e alguns desses vai exigir que os jogadores trabalhem muito bem juntos. Por isso é importante a comunicação durante essas tarefas, senão quem ganha é o fantasma. Seguindo, temos aqui o Hug Night, um game com suporte até 16 jogadores. Nele, muitos desses jogadores são desafiados a sobreviver uma noite em uma casa. E isso não será uma tarefa tão fácil assim. Os jogadores vão controlar alguns monstros e eles vão atacar todos os sobreviventes e impedir que eles vejam a luz do dia. Felizmente, os sobreviventes vão explorar a casa inteira e encontrar diferentes itens que vão ajudar a lutar contra esses monstros. Existem itens como velas, câmeras e crucifixo. Todos esses itens
deles tem um tempo específico para usar, então tem que saber muito bem o momento certo para se utilizar. E pela casa existem câmeras e TVs onde você pode visualizar a casa e onde o monstro se encontra. Relativamente, isso é um game bem divertido e com certeza você irá gostar de jogar. Para continuar, temos aqui o Exorcist Fears of Phasmophobia. Nesse jogo você vai jogar com até 3 jogadores e o objetivo é explorar uma casa mal assombrada por vários fantasmas. Vai ter cerca de 4 fantasmas, um que pode voar e não fazer barulhos, outro vai fazer barulho, outro tem telecinese e vai usar itens ou vários pelo cenário para te atacar. Tem um que vai te atacar numa velocidade extrema e por fim tem um que é um demônio que ataca sempre e não tem fraqueza nenhuma, e o restante tem fraquezas. E o seu objetivo é usar itens para localizar os fantasmas pela casa. Caso encontre, tem que usar um determinado item para enfraquecer. E o objetivo disso tudo é para tirar uma foto do fantasma. Você interage com ele e se aparecer, você tem que tirar uma foto rapidamente antes que ele te ataque. Diferente de outros jogos, esse tem uma atmosfera mais tensa que vai te desafiar com certeza. O próximo jogo aqui é o Captivity Horror Multiplayer. A principal inspiração para esse game foi o famoso Outlast, então espere que esse jogo seja aterrorizante. No jogo você e outros jogadores estarão controlando pessoas que estavam sendo vítimas de testes secretos em um local misterioso. Vocês se unem e bolam um plano para fugir desse lugar. No processo, vocês vão se deparar com inúmeros inimigos que são bastante hostis e vão impedir que vocês fujam desse lugar. Existem inimigos diferentes, então não espere inimigos genéricos. Cada um tem as suas próprias habilidades. Os jogadores podem fugir, se esconder e até mesmo usar armas contra esses inimigos. E juntos vão ter que resolver diferentes quebra-cabeças pelo decorrer do jogo e presenciar cenas bizarras. O game tem suporte a voice chat, deixando bem mais imersivo e agradável para se jogar. Agora temos o jogo No Clip Backrooms Multiplayer. Esse jogo não é tão complexo para se entender. Nele você vai jogar com até outros 4 jogadores e o principal objetivo é apenas fugir do monstro que vai te procurar e te perseguir, e também resolver alguns enigmas pelo caminho para encontrar a saída para o próximo nível. Todos os níveis são diferentes e exclusivos, então você terá que montar estratégias diferentes para cada um, mas sempre com o mesmo objetivo, que é fugir. Você poderá se esconder dos monstros embaixo das mesas ou atrás de objetos e até das paredes. Tem disponível um chat de voz de proximidade, então mantenha-se sempre perto dos seus amigos para conversar. Por mais que esse jogo tenha uma gameplay simples, garanto que vão adorar jogar ele. Vamos prosseguir com o jogo Ice Cream United, uma versão multiplayer do famoso jogo do vendedor de sorvetes. Nele você joga com até 4 jogadores, e um vai ser o vendedor de sorvetes, é claro. Os sobreviventes devem percorrer pela fábrica e encontrar todas as peças-chave para consertar o carro e fugir. Os jogadores ainda podem coletar armas para usar no monstro, ou então batalhar contra ele quando forem pegos, para que não sejam transformados em picolé. Ele tem que coletar alguns sorvetes em baús, daí vai perseguir os jogadores e pode usar um gelo para deixá-los bem mais lentos, e usar o sorvete para derrotar os jogadores, e assim ganhar a partida. O game tem tabelas de classificação, e você pode jogar em partidas privadas ou mundialmente, assim conhecer players do mundo todo. Seguindo a lista temos aqui o Mimicry. Nesse jogo em cada partida vão jogar até 9 jogadores, e vai ter um monstro no meio de todos, ou vários. Esse monstro vai poder se transformar em humano ou em monstro quando ele bem entender, e também se transformar nos outros jogadores que ele já abateu, assim enganar os outros jogadores. E o objetivo dele é simples, acabar com todos os sobreviventes e não ser queimado, porque o fogo é o ponto fraco do bicho. Os sobreviventes têm como missão fazer diversas tarefas no mapa e tentar escapar do local antes que o monstro acabe com todo mundo. O game ainda tem diversas customizações para os monstros e os personagens que você joga, e conta também com diversos mapas apresentando uma experiência mais ampla. E para deixar a gameplay bem mais imersiva, tem um chat de voz para conversar e debater quem é o monstro. Se curte jogos com essa pegada de caçar e fugir, não perca tempo, esse jogo é para você. O próximo aqui é o Playtime Adventure Multiplayer, uma versão multiplayer do famoso jogo da professora malvada, bastante amado pela galera. Nesse jogo, um grupo de jogadores foram levados para um acampamento pela professora T, e esse é um lugar aterrorizante e eles estão presos nesse lugar. E o objetivo é ativar máquinas pelo mapa e coletar chaves para usar em um portão, assim escapar. A professora vai ter que capturar os jogadores e prendê-los. Esse é um jogo que basicamente vai funcionar como um Dead by Daylight, só que é uma versão bem mais simples e leve para se jogar em qualquer dispositivo. Por fim temos aqui o Hide and Seek 2. Esse vai ter uma gameplay bem familiar. Nele 4 jogadores deverão escapar de locais como um hospital ou um colégio. Deverão coletar 6 gemas para conseguir abrir uma passagem para escapar, mas também devem sobreviver até o fim. E o jogador que está como um monstro vai utilizar as habilidades dele para localizar
avançar e atacar os jogadores. Essa é mais uma opção leve e viciante para se jogar que se compara ao Dead by Daylight. É bastante divertido jogar todos esses jogos com os amigos. Agora, já imaginou jogar outros games com estilos diferentes? Então, nesse vídeo na tela tem 10 jogos de mundo aberto para se jogar com os amigos. E outro vídeo bem legal caso te interesse. Obrigado por assistir.